Fala traders! E aí pessoal? Quem é que tá com raiva hoje aí? Quem é que tá com muita raiva hoje? Ah, eu tô muito indignado. Hoje não foi bom pra nós, né, gente? Hoje não foi bom pra nós. Deu poucas entradas, como é o nosso padrão, porém não tivemos sorte, né? Tem que ter um pouquinho de sorte também, né? E não tivemos sorte hoje, o nosso indicador hoje não foi muito bom. O que aconteceu? Vamos lá. Vamos fazer uma avaliação aqui. Primeiro vamos direto ao problema, né? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Dólar. Olha que sem vergonha, cara. Olha só aqui. Deu uma entrada no início da manhã e depois uma entrada aqui, né? Ó, deu uma entradinha aqui no início da manhã e depois uma entrada aqui no final do dia, né? No meio da finalzinho já do pregão. Então, para isso já foi para deixar a gente nos nervos, né? E para deixar mais indignado ainda, olha o que ele fez, né, cara? Ele deu uma entrada e veio contra. Vamos analisar. Tinha alguma coisa que a gente podia fazer? Tinha como evitar? Tinha como imaginar que ia dar ao contrário? Tinha como se safar desse loss aqui? Cara, não tinha. Na realidade, o mercado é soberano, né? Então não existe isso de tem como descobrir, tem como imaginar, tem como. Não. A gente determina um modelo de operação, uma forma de operar e a gente opera sempre daquela mesma forma. Então vai acontecer de ter dias que o nosso padrão vai encaixar, vai ter dias que o nosso padrão não vai encaixar. E aí depende da gente estar protegido para tentar sair de uma situação complicada, tá? E também tem a questão do gerenciamento, né? O que é o gerenciamento? Bateu um teu limite diário, tu não opera mais. Não insista, porque pode ficar pior, tá? Então olha só aqui, ó. Hoje nós tivemos uma entrada no dólar e essa entrada estava correta. Olha só, vamos abrir aqui que eu acabei esquecendo de abrir as imagens, né? Aqui, ó. Padrão de compra. Ah, não fiz o desenho ainda ali. Vamos lá. Então olha só aqui, ó. Nós tínhamos esse desenho aqui, ó. Aqui, aqui, aqui e aí deu uma entrada. Então se a gente for comparar, dá uma olhada lá no nosso padrão de compra, ó. Nós temos esse padrão. Aqui é o final do movimento de ontem e aqui o início do movimento de hoje. Então nós temos isso aqui, ó. Esse mesmo padrão aqui, uma entrada clássica, tá? Nós temos aqui um risquinho mostrando que não tem nada em cima de preço, ó, não temos preço acima. O preço desce, sobe. Quando sobe, ele rompe o preço anterior, que é esse preço aqui. Ele rompeu ali, subiu e fez um novo topo. Então, olha lá, ele rompeu aqui, ameaçou descer um pouquinho, mas não desceu, seguiu e fez um topo lá em cima, na abertura do dia de hoje. Beleza, aí ele deu uma ajustada e aí ele ameaçou subir, tá? Então, aí ele deu uma entrada exatamente como esse cara aqui, ó. Certo? E aí nós entramos. Eu entrei. Olha lá, a minha entrada está aqui e aqui está o meu stop. Certo? Então, hoje foi um dia que eu levei um stop, não operei mais, fiquei indignado, fiquei puto da cara, fiquei, né? Mas entra aquele detalhe que eu já falei, né? O que acontece? Quando você faz uma operação correta e dá loss, o mercado vem contra, tu fica numa raiva, tu fica indignado, eu fico. Só que depois, quando passa 1 hora, 2 horas, tu vai fazer alguma coisa, depois tu aceita aquele loss de uma forma mais fácil. Pelo menos é assim que a psicologia, né, ensina, explica, né? E é assim também que eu me sinto. Então, por exemplo, hoje eu levei um loss, fiquei indignado.
Tá, porque ontem foi um dia de 1 milhão de entradas protegidas, não deu nenhum gain. Então hoje era o dia de dar o gain, né? E não deu gain. E aí ele deu um loss. Então eu fiquei muito frustrado, fiquei muito indignado, muito puto da cara. Mas depois eu fui analisar e disse, cara, não tinha o que fazer. O operacional estava correto, a entrada estava correta, tudo bem, aceitei de forma mais fácil. Agora, se fosse aquela questão de não era para ter entrado e eu entrei mesmo assim e deu errado, né? Ou, por exemplo, é alguma entrada que não é um padrão, é fora do padrão, é uma entrada que na tua cabeça ali vai dar e não deu. Aí é mais difícil de tu aceitar o loss, entende? Tu vai ficar mais indignado, vai ficar dias remoendo aquilo ali, o dinheirinho que tu perdeu e tudo mais, certo? Então é assim que a gente tem que ver a forma de operar, né? Vai ter dias que tu vai ter o dia de fúria, né? Hoje eu tive quase eu tive um dia de fúria. Olha onde é que foi o meu quase dia de fúria. Olha ali, né? Aqui foi o meu quase dia de fúria. Por quê? O que aconteceu? Eu entrei nessa operação aqui e aí deu loss. Aí eu fiquei muito indignado. Não é possível, não é possível, não é possível, não é possível. E aí aqui nem deu entrada, não deu entrada de nada. E não sei por que cargas d'água eu estava só fazendo um teste, vendo aqui, a minha ideia era ver nesse rompimento aqui. Já vou explicar aqui o que tem essa linha. Ó, essa linha é essa aqui, ó, tá vendo? Ó, tem esse ponto aqui, ó. O preço tocou aqui uma vez, depois tocou aqui outra vez, e aí eu tava vendo se tinha alguma coisa ali naquela região. E no fim acabei clicando. Sabe aquela coisa de tu tá fazendo assim, ó, tu tá olhando aqui, assim, medindo, olhando, e daqui a pouco tu clica, né? E aí, porque eu tava assim, ó. Deixa eu trocar aqui a minha... Opa, para dólar. Eu estava assim, ó, medindo. Se eu entrar aqui, onde é que vai, onde é que não vai, vai bater onde, quanto que deu, não sei do que. Tava medindo, com um dedo pressionado na tecla. E aí, sem querer, eu fui lá e pá, cliquei. E aí, quando clicou, o preço pegou e entrou. E aí, só deu tempo de eu sair, né? Mas mesmo assim, a sorte é tanta, né? Que eu entrei aqui, vendido, e saí aqui. Então, eu levei mais um stop de 2 pontos ainda por cima. Tá? Então, hoje foi um dia que para mim foi bem ruim, né? Eu não deveria estar na frente do mexendo mais a partir desse ponto aqui, ó. O que era o correto? Levei o meu stop do dia, eu deveria ter fechado o meu computador e não ter mexido mais. Mas como eu tenho aquela coisa, salto alto, né? Já ouviu falar nessa expressão de salto alto? Quando o jogador, por exemplo, ele acha que já ganhou, que tá ganho, que tá fácil, que tá tudo dominado, a situação tá sob controle, e aí acontece alguma coisa. É isso que aconteceu comigo hoje. Então, quando deu aqui, bateu o meu stop, eu sempre trabalho assim, ó, levo um stop, eu não opero mais, tá? Um stop no dólar, eu não opero mais. 2 stops no índice e eu não opero mais. Então aqui deu o meu stop, eu deveria ter fechado e saído. Mas não. Fiquei ali, eu olhava o celular, dava aquela acessada, né? Abria ali, de vez em quando eu abria o celular e acessava o meu computador remotamente e dava uma olhada, via como é que estava a situação, via se estava dando, se estava melhorando, se não estava. E aí numa dessas de fazer os testes, né? Acabei clicando e entrei de novo. E aí levei. Então o mercado não perdoa. Quando tu leva o teu loss, respeita o teu gerenciamento, encerra, sai da frente do computador, não fica remoendo, vendo se vai ter ou se não vai ter. E isso serve para mim também, né? Anos mexendo, anos operando e mesmo assim cometi um erro, tá? Então isso faz parte. A gente está sempre em estado de evolução, sempre aprendendo. Certo? E às vezes pega a gente com 5 minutos ali que a gente está, né, naquela ânsia de dar um gain, aí tu leva um loss, aí bate, tu perde o chão, né? E aí tu fica naquela, não, eu vou recuperar, ou vai ter outra oportunidade, em algum momento vai ter, e aí tu acaba entrando onde não deve entrar, tá?
Então assim, ó, tivemos um loss aqui, hoje no dólar. E depois o sem vergonha deu essa entrada aqui, né? Essa entrada no final do dia. Essa entrada aqui, quem foi esperto, e eu espero que todo mundo tenha sido esperto, né? Ó, ela deu uma entrada, ele não chegou a dar o gain, tá? Não deu gain. Porém, olha quantos pontos ele fez ali, ó. Ele foi até 6,47. Vamos botar 6,5 pontos, né? 6,5 pontos. Então deu tranquilo para te proteger. Deu tranquilo para proteger e provavelmente aqui ficou protegido em um ponto, né? Que é a nossa métrica. Bateu 5 pontos no dólar, protege em 1. Então aqui estaria protegido. E aí acabou o dia e não fechou o candle. O box aqui ele continua aberto, ele continua operando. Bonetti, por que esse último box aqui ele não abriu com pintado de preto? É simples, é só olhar lá o horário, né? Olha lá embaixo, ó, são 5 e 6 a hora que esse box aqui abriu. Então enquanto ele abriu 5 e 6, ele estava branco. Ele só iria pintar de preto se abrisse 5 e 31. Aí pintaria de preto, tá? Então assim, o que pode acontecer agora nesse momento? Olha o que nós temos aqui, ó. Nós temos esse movimento aqui, né? Esse movimento aqui, ó. Onde ele rompeu aqui o preço, né? O preço anterior. Então agora eu espero que ele faça um recuo para descansar um pouco, que ele faça isso daqui e depois ele faça isso. Esse é o movimento que eu espero, tá? Para ele continuar numa tendência de alta. Eu não sei quanto esse recuo vai ser, se vai ser isso aqui, se vai ser isso aqui. Ele pode fazer um recuo maior, ele pode vir até aqui embaixo e depois subir um pouquinho e daqui um pouco ele inverte a situação, ele pode fazer esse movimento. O que é esperado é que ele faça isso, ele faça um descanso e depois dê sequência na tendência de alta. É possível que ele faça um descanso bem considerável. Por quê? Por causa disso aqui, ó. Olha quanto ele subiu de uma vez só. Ó, tá vendo essa... Deixa eu marcar aqui, ó. Tá vendo essa subida toda aqui? Ele subiu, 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 subiu. Ele só subiu. Em momento algum ele desceu. Ó, todos os candles para cima. Certo? Então ele fez uma subida muito, muito elevada. Olha só. Subiu aqui 69 pontos. Inclusive, para te ver, né? Agora falando com vocês, eu me liguei nesse detalhe, né? Aqui ele não vai subir mais. Ele não vai subir mais. Ele vai fazer um descanso bem grande, porque ele já subiu 69 pontos de uma tocada só. Certo? Então ele vai fazer um descanso. Esse descanso dele, como ele subiu isso aqui tudo, é provável que ele volte para cá, ele volte até aqui. E aí depois daqui, na linha de ouro, né? É provável que ele volte até a linha de ouro e depois ele pode subir. Acho meio difícil, mas ele pode subir e dar continuidade na tendência de alta. Como ele já subiu muito, eu já vou mudar o que eu tinha dito, tá? Eu acredito que ele vai voltar até aqui e vai fazer isso, tá? Porque ele já subiu demais. Então ele não deve ter força para continuar essa tendência de alta. Como ele subiu muito, ele deve voltar para a linha de ouro e muito provavelmente ele deve fazer isso aqui, deve inverter, tá? Então vamos aguardar. Agora, claro, né, que isso é o que eu imagino, não quer dizer que é o que vai acontecer. Ele pode fazer o que ele quiser, ele pode ir para o lado que ele quiser, tá? Ele pode inclusive abrir aqui já subindo direto, pode, entendeu? Mas são estatísticas, né? Mais uma vez, o mercado ele é cíclico, acontece muitas vezes a mesma coisa, não é sempre a mesma coisa, mas acontece muitas vezes a mesma coisa. E uma das coisas que acontece é quando o mercado estica demais, ele tende a descansar. Esse descanso vai depender do quanto ele esticou. Se ele esticou muito além da conta, a chance dele fazer um descanso grande é maior. Que foi o caso aqui, ó. Ele fez ele esticou quase 70 pontos. Então a chance dele vir fazer um descanso
Aqui na linha de ouro é grande. Então a minha, se eu tivesse que apostar, eu apostaria nisso, que ele iria vir aqui próximo da linha de ouro, depois ia subir e iria inverter a tendência. Tá bom? Beleza, então aí aqui ficou uma entrada protegida e aqui infelizmente um loss e aqui só o pateta do Bonetti que entrou, né, querendo fuçar, querendo mexer, querendo testar, querendo sei lá o que estava fazendo, estava maluco da cabeça e o boca aberta entrou aqui e tomou mais 2 pontos de loss. Tá? Então uma estrelinha para mim para aprender a ficar esperto. Beleza? Vamos dar uma olhadinha agora no índice. Olha só aqui, ó. Olha que sem vergonha. O índice hoje também estava complicado, né? E olha como é importante a nossa linha de ouro, tá? Olha só algumas coisas que ela está nos mostrando. A linha de ouro é um divisor de águas, né? Já falei para vocês. Ele serve para mostrar aonde está, como é que eu posso dizer, onde é que está a linha tênue onde o pessoal está querendo comprar e está querendo vender. Então, tudo que está acima da linha de ouro, a possibilidade de compras ali é muito grande. E passou da linha de ouro para baixo, a possibilidade de venda é muito grande. Tá? Porque o pessoal, principalmente os big players, eles têm lá os seus pontos, né? Aonde, por exemplo, o cara comprou dólar. Vamos dar um exemplo simples, né? Tu comprou dólar a R$ 5 e aí tu aceita que o dólar ele vá até 4,70, vou dar um exemplo, né? Então bateu 4,70 para baixo, tu não aceita mais. E aí tu vai lá e compra e faz o mercado subir, certo? É mais ou menos isso que acontece. Então os big players eles têm as suas posições alocadas, tá? Eles têm as suas posições alocadas aonde eles aceitam que o preço vá até ali. Bateu ali naquele limite, ele não aceita perder mais. Então ele vai lá e compra mais e aí quando ele compra em alto volume faz com que o preço suba, porque aí as sardinhas, como é o que a gente chama, né? As sardinhas é um termo que no mercado financeiro que se refere às pessoas que têm pouco capital. Quando uma sardinha vê um tubarão, o que é o tubarão? O tubarão é um big player, é uma instituição, ou são aquelas pessoas que têm um volume muito grande financeiro e que eles mexem com o mercado. Então, lembra da questão do estouro da boiada, que eu já falei antes? Então, quando tu tá vendo um movimento grande, tu vai junto com o movimento grande. É essa a ideia, tá? O nosso setup é baseado nisso, né? Para ir junto com os movimentos grandes, ok? Então aqui é mais ou menos isso. Quando tá os big players eles determinam seus pontos e a linha de ouro serve para delimitar mais ou menos essa linha de ouro, tá ok? E aí olha só aqui que interessante foi hoje. Vamos ver. Nós tivemos uma única entrada que foi protegida, tá? Então, assim, o mercado não teve graça nenhuma hoje. Ó, ele entrou aqui, bateu lá ele chegou aí até 250 pontos. Então, quem está protegido, bateu 150 pontos, protegeu, saiu no 0 a 0, depois ele subiu um pouquinho, deu até para pegar uns 50 pontos aqui, quase 150 pontos deu para pegar, tá? Beleza. Mas não é isso que foi o interessante do que rolou. Vamos dar uma olhadinha em algumas coisas aqui, ó. Ó, vou afastar aqui. Então, esse espaço aqui é o dia de hoje. Aí esse pontilhadinho aqui e define o início do dia e esse espaço aqui é o dia de ontem, tá? Vamos dar uma olhada em algumas coisas que eu achei bem interessante. Vamos ver se eu consigo traçar uma linha aqui. Aqui, ó. Olha só esse ponto aqui, ó. O que tem de coincidência neste ponto? Neste ponto. Eu acho que é esses pontos. Não sei se eu estou vendo reto aqui. Esse ponto. Esse ponto. Eu acho que é isso. Olha só. Vamos traçar uma linha aqui, ó. Daqui para lá. Olha ali.
Olha que interessante como é que foi. O mercado ele está praticamente lateralizado, aonde ontem, em determinado momento, ele bateu aqui. Tá, não teve problema, aí rompeu o preço, aí depois ele bateu de novo ali, ó, já tinha um sinal de alerta, bateu no mesmo patamar. E depois ele foi embora. Tá, aí acabou o dia. Muito bem. Aí hoje ele veio, rompeu ali, tal, aí ele subiu, ficou mais ou menos na mesma região, desceu, aí quando ele subiu ele bateu. Então sempre tem que dar uma olhada se o preço não está batendo num preço no mesmo patamar do preço anterior, para ficar atento à questão de formar uma caixa, né? Essa questão da caixa eu já falo desde lá dos primeiros vídeos, né? Que quando um preço bate num ponto e depois o preço ele mais para frente ele bate no mesmo ponto, bateu no mesmo ponto, tu já fica esperto porque pode estar formando uma caixa, né? Então assim, deu 2, 3 pontos, com 3 pontos já é certo, tá? Que vai formar uma caixa. Agora, 2 pontos já fica esperto. 4 pontos então formou a caixa certo, tá? Então olha só, o que nós temos aqui, ó. Aqui é algo parecido. Ele bateu várias vezes, não é uma caixa porque a caixa é quando bate em cima e depois bate embaixo, aí ele forma uma caixa, né? Bateu em cima uma vez, bateu embaixo num ponto já repetido, depois ele bateu de novo em cima no mesmo ponto e depois bateu de novo no mesmo ponto embaixo, aí ele forma a caixa. No caso aqui, não é uma caixa, mas é interessante dar uma olhada porque ficou uma região de conflito ali, né? Uma região onde o preço tem dificuldade, quando ele chega naquela região ele tem dificuldade de romper, tanto para cima, tanto para baixo. Então, sempre que o preço bater no mesmo patamar de um outro preço, fique esperto. Olha o que aconteceu aqui, então ele subiu, bateu aqui, aí já tinha acabado o dia, né? Depois bateu aqui, tudo bem. Quando ele bateu aqui, ó, eu já tenho o terceiro toque na mesma região. Aqui é o terceiro, o mesmo daqui e o mesmo daqui. Beleza, fique esperto. Aí ele desceu, subiu, tá? E aí aqui, ó, ele só não bateu, mas ele ficou na mesma. Aqui não conta, né? Vamos apagar essa daqui, que aqui acho que é outra situação. Ó, mas aqui ele ficou na volta, né? Ficou aqui próximo, aí depois ele veio, ficou próximo e depois ele bateu de novo aqui, ó. Bateu de novo, certo? Isso nessa linha. Se a gente fizer uma outra linha, se eu não me engano, tem uma outra linha que eu tinha visto. Eu acho que é essa aqui, ó. Ó, esse preço aqui. Ó, ali também, ó. Vamos botar de azul. O preço bateu aqui, depois ele bateu aqui no mesmo patamar. Aqui ele ficou rodeando o preço na mesma região. Depois aqui também a mesma coisa, né? Ó. Ó, ele ficou rodeando aqui na mesma região, ficou próximo, certo? Então, assim, isso são apenas algumas coisas que a gente pode utilizar a nosso favor, tá? É um outro tipo de análise que a gente pode utilizar a nosso favor. Verifica as regiões, identifica as regiões onde o preço está tendo dificuldade. E aí, se tiver uma operação dentro dessa região, tu pode pular ela, né? Tu pode não operar dentro dessa região. Se tu tá vendo que toda vez que ele bate ali naquele preço, ele tem dificuldade de romper e acaba voltando, se chegar ali e der uma entrada de venda, né? É um pega-ratão, porque ele sempre chega ali, tem dificuldade de romper e volta. Aí chega ali, tem dificuldade de romper e volta. Aí ele chegou ali e deu venda. Aí tu vai vender? Não, né? Se tu já tem outros 2 pontos onde ele mostra que tem dificuldade de romper naquele ponto ali, tu não entra. Aí tu lembra dessa história que eu já falei. Tem os big players que eles estão segurando aquele preço. O mercado de sardinhas ele quer descer, mas tem um tubarão aqui. Tem um tubarão que ele não está deixando as sardinhas virem. Tá? Vocês já viram aquelas as orcas caçando? Cara, é a mesma coisa. As baleias, aquelas, né? Elas caçando, é a mesma coisa. Elas vão cercando,
E aí quando as sardinhas, não é sardinhas, né, mas os peixes, o cardume, eles vão se deslocando e as orcas elas vão cercando. Então tem determinados pontos onde a orca tá que os peixes não passam ali. Não adianta, porque a orca tá ali, entendeu? Ela vai atacar. E é a mesma coisa isso. O preço ele chega num determinado ponto, ele tem dificuldade. Agora, pode ser que tenha aqui um tubarão aqui embaixo que não deixa o preço descer mais do que aqui, ele segura. E pode ser que tenha um tubarão aqui em cima que o preço ele bateu aqui, não subiu, bateu aqui, não subiu. Pode ter um tubarão brigando contra o tubarão e no meio disso tá as sardinhas. E é isso que acontece quando o mercado está lateralizado. Tá? Tem um tubarão embaixo, um tubarão em cima. Estão brigando aqui. Um quer que o preço suba, o outro quer que o preço desça e aí fica naquela situação e a gente fica no meio. Então, nessas situações, qual é a melhor? O que é a melhor coisa a ser feita? É vazar, né? Fugir, não operar. Não operar, não ficar no meio da briga desses tubarões. Espera tá um tubarão decidido, definido para que lado ele vai e aí tu nada junto com ele. Já viu o tubarão andando e tem aqueles peixinhos grudados na barbatana dele ali? É isso que a gente tem que fazer. Peixe pequeno tem que nadar a favor do peixe grande, não contra e nem no meio da briga dos peixes grandes. Certo, pessoal? Então, assim, o mercado hoje do índice foi isso, ele foi um mercadinho bem nada a ver. Vamos usar esse termo. Beleza? É isso hoje, então. Recados. Olha só uma coisa que eu tenho para mostrar. Só para dar uma animada, né? Deixa eu mudar de tela aqui. E deixa eu pegar essa imagem aqui que eu lembrei agora. Cadê? Aqui, ó. Olhem essa tabela aqui. Ó. Essa é uma tabela que eu ainda não disponibilizei, tá? Ainda não mandei, porque eu estou esperando chegar ao fim do mês. Quando der o final do mês, eu vou mandar essa tabelinha. Mas aqui só para a gente ficar mais tranquilo, tá? E ter uma ideia de como é que tá o andamento do mês. Então aqui nós temos o quantitativo, tá? Quantitativo, isso aí. Olha só, nós tivemos até o momento 8 gains de índice e 1 loss apenas. Tá? No dólar não tá tão bom. No dólar a gente teve 6 ganhos e 4 perdas. Isso em pontos, traduzindo em pontos, dá 5.000 pontos no índice de ganho e 300 pontos de loss. Ou seja, a gente teve só uma entrada que deu loss até o momento. Isso dá 4.700 pontos, R$940. No dólar a gente teve lá aqueles 6 gains. Isso traduzindo em pontos deu 120 pontos contra 60 pontos de loss. Tá? Isso, a gente teve 4 entradas, né? 4 loss a gente teve aqui. Tá? Desses 4 loss deu 60 pontos. Traduzindo em dinheiro, isso, né? Deu R$600, que foram 120 pontos de gain contra 60 pontos de loss. Deu 60 pontos no total, R$600. E olha que legal aqui, a nossa assertividade no índice está 88%, no dólar não está bom, no dólar está 33%. Mas Bonetti, então não vou mais operar no dólar. Não é essa a questão, tá? A questão é assim, ó, o dólar ele tá sofrendo um pouco com essas questões de mercado internacional, né? Então, desde o início do mês a gente vem tendo notícias de alto impacto, notícias de todos os lados, a Petrobras, os combustíveis, o cara lá da Inglaterra lá que renunciou, né? É o presidente do banco da Caixa, é a guerra, enfim, essas notícias internacionais estão sempre com problema, sempre dando problema, e isso impacta no nosso operacional também. Tá? Impacta na forma que nós operamos. E as nossas entradas no dólar são prejudicadas, é normal. O que importa é o nosso resultado final. Hoje nós estamos com 1.540. Tá? Então nós temos uma gordura que nós criamos. Né?
essa gordura, ela nos permite ter alguns dias sem operar e alguns dias de loss, não tem problema. Se eu fechar o mês de julho, chegar lá no dia 31 de julho e eu tiver R$ 1, só fiz R$ 1, eu tô feliz, tô faceiro, tá? Eu fechei o mês no positivo. Vou ficar chateado se no dia 31 de julho chegar lá e estiver um resultado negativo aqui. Aí eu fico chateado. Fora isso, não me importa qual é o valor. Se vai dar R$ 1, R$ 10, R$ 1.000, R$ 5.000, não interessa. O importante para mim é fechar no final do mês com o valor positivo, visto que eu utilizo o day trade como uma renda extra. Então isso aqui é uma renda extra que vai pagar uma conta, que vai pagar um mercado, que vai botar gasolina no carro, que vai pagar o colégio das crianças, certo? É para isso. Então não é para pagar as minhas contas que eu dependo disso, para sobrevivência. Aí tu tá operando de forma errada. Tá? Se tu tem esse pensamento de eu vou operar no day trade para pagar todas as minhas contas, para eu viver disso, tu tá operando errado, porque aí para tu chegar nesse ponto, tu já tem que ter anos de experiência, já tem que ter passado por todos os processos de aprendizagem. Isso inclui vitórias, isso inclui derrotas, isso inclui decepções, isso inclui, né, bons momentos, maus momentos. Tu tem que passar por todos os processos de aprendizagem para tu chegar num ponto onde tu vai dizer, bom, agora eu posso viver disso, né? Porque aí sim, já chegou num patamar diferenciado, certo? Então é isso, é só para vocês ficarem tranquilos que a gente tá com um saldo legal. Estamos indo devagarinho, é um saldo real, né, da vida real, não é aquela coisa do pessoal que faz R$ 1.000 por dia, certo? Um último recado, o nosso grupo lá do Telegram já está aberto, tá? Então é interessante vocês entrarem no grupo. Por enquanto tem muito pouca pessoa, mas a ideia é vocês se conversarem, tá? Quem tem dúvida pode entrar lá no grupo, perguntar no grupo algum detalhe, dá uma olhada no candle tal, como é que foi a avaliação, dá para fazer assim assim, dá uma dica, enfim, tá ali para vocês trocarem ideias, tá? Não é obrigatório nem nada. É isso. Beleza? Acho que eu não esqueci de nada. Eu tinha mais um outro comentário. Tá. É isso então, pessoal. Um abraço.